todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Boa tarde também àqueles que nos assistem pelo Facebook. Sintam-se acolhidos, desejamos que possam desfrutar das boas vibrações deste ambiente e que ao saírem daqui possam se encontrar melhores do que chegaram. Alguns avisos antes de a gente iniciar a nossa palestra. Nós convidamos a todos para participarem dos nossos trabalhos públicos. Nós temos um diálogo na segunda-feira às 8 horas da noite, em que nós fazemos uma leitura e depois todos podemos conversar a respeito. Nós temos palestra na terça-feira às 8 horas da noite. Essa é uma novidade. Estamos começando agora a fazer palestras na terça às 8 da noite. Convidem seus conhecidos, seus vizinhos, seus parentes. Na quarta-feira às 4 da tarde e nos sábados às 4 da tarde. E nós temos também várias turmas, vários grupos de estudos que, querendo estudar, todo mundo é bem-vindo, mesmo que esteja já no meio do semestre, podemos começar a estudar, depois retomamos no ano que vem, tá bom? Se precisarem, se que gostarem de estudar, de vir com a gente participar dos nossos grupos de estudo, é só nos procurar que nós orientamos direitinho vocês, tá? Lembrando também que nós temos um WhatsApp, que é um informativo em que a gente comunica a vocês qual vai ser a palestra da semana, qual vai ser a palestra do dia, quais são as programações. Quem quiser participar, lá no mural tem um QR Code, é só entrar ali no grupo para receber esses informativos. Então vamos iniciar com uma prece, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz e pedindo que eles estejam conosco nesta tarde, que nos iluminem, que nos intuam a ter um bom aproveitamento desta palestra, que as mensagens aqui transmitidas entrem no nosso coração e tragam alívio e conforto à nossa vida. Que assim seja. Então, seja bem-vinda, Patrícia, que vai falar conosco esta tarde. Uma boa tarde a todos, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe, a cada um de nós, por termos escolhido cuidar das nossas almas, já nesse sábado ensolarado, que nós saibamos aproveitar esses momentos de aprendizado. Então, foi nos pedido para falar a respeito do tema Roteiro para a Felicidade. Num primeiro momento, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do que seja a felicidade. A definição de felicidade é um estado emocional complexo e subjetivo relacionado ao sentimento ou à sensação de bem-estar, de completude e de satisfação plena. E nós vamos nos fixar em um dos adjetivos com que esse conceito foi construído, que é o adjetivo subjetivo. Então, é um estado emocional subjetivo. O que isso quer dizer? Que esse conceito, ele se torna bastante relativo, bastante volátil, ele se altera muito, ele varia muito de pessoa para pessoa. Porque dependendo das condições momentâneas de cada um de nós, a felicidade pode se constituir em coisas distintas. Por exemplo, para alguém que se encontra com o corpo enfermo, a felicidade pode ser a cura dessa enfermidade ou o alívio da dor que ela causa. Para aquela pessoa que se encontra desempregada, a felicidade pode ser representada por um emprego ou pela conquista de alguma fonte de renda que permita o seu sustento material. Para aqueles que estão passando frio, pode ser um casaco, um cobertor.
Para aqueles que estão vivenciando a fome, pode ser um prato de comida, uma refeição. Então, é uma situação que varia bastante de pessoa para pessoa e de circunstância para circunstância. Se nós formos pensar na felicidade sob um aspecto, ou melhor, antes de falar no aspecto fisiológico, é importante que nós visualizemos que para a grande maioria de nós, a questão da felicidade, ela está atrelada ao suprimento de uma falta, ao suprimento de uma carência, ou a satisfação de alguma necessidade, ou a inexistência de sofrimento, porque nós costumamos entender essas questões que nós mencionamos como sofrimento. E essa forma que nós temos de vivenciar a felicidade como sendo algo que supre alguma carência, alguma falta que nós temos, ela evidencia a situação de imaturidade psicológica que todos nós vivemos e também a nossa condição de imaturidade espiritual, porque nós não conseguimos planificar a felicidade em si. Nós necessitamos do suprimento, do atendimento de uma necessidade ou de uma falta para que nós possamos nos sentir felizes. E isso revela a nossa condição de imaturidade. Mas então, do ponto de vista filosófico, nós podemos compreender também a felicidade como dependente das nossas crenças, como dependente da forma como nós organizamos as nossas vidas e daquilo que nós entendemos como o que seja vida. Então, dependendo do nosso sistema de crenças filosóficas, nós vamos situar, nós vamos colocar a nossa felicidade no ponto A ou no ponto B. E é importante que nós nos conscientizemos disso, porque a felicidade, ela também está associada com aquilo que nós acreditamos que dá sentido às nossas vidas. E aí, quando nós falamos da felicidade sob esse aspecto mais profundo, porque todos nós temos crenças que organizam as nossas existências. Mesmo que elas não atuem de forma consciente em nós, o comportamento de todos nós, as escolhas que nós fazemos, a forma como nós direcionamos a nossa vida, como nós construímos a nossa maneira de nos relacionar com os outros, tudo isso está associado a um sistema de crenças que nós carregamos dentro de nós, que pode estar consciente ou inconscientemente. E para falar a respeito desse sistema de crenças que organiza e que orienta a nossa vida, nós escolhemos dois sistemas filosóficos que são diametralmente opostos, quer dizer, um está num canto e outro está no outro. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito do materialismo e de tudo o que ele carrega com ele, das consequências que ele traz, e nós vamos falar também a respeito do espiritismo, que é o que mais nos interessa, porque afinal de contas nós estamos em um centro espírita e o tema ele está sendo abordado do ponto de vista da doutrina espírita. Então, de acordo com a filosofia materialista, tudo o que existe no nosso mundo é matéria. Tudo. Nada escapa a essa condição. E a realidade que nos circunda, que nos rodeia, ela é orientada apenas por processos de ordem física ou de ordem material. Então, para esse sistema de crenças, para essa forma de pensar, de enxergar, de organizar o mundo, a vida tem o seu início no berço e ela se encerra no túmulo. E para os materialistas, então, o que de fato importa é esse intervalo entre essas duas situações pontuais.
E a felicidade, para aqueles que se organizam a partir desse entendimento de vida, ela está relacionada a tudo o que acontece nesse intervalo. E como seres, nós encerramos a nossa história no túmulo, para os materialistas, o que se torna importante, o que se torna sinônimo de felicidade, é fruir, é aproveitar ao máximo o que esse intervalo tem para nos oferecer. Então, são aquelas pessoas que projetam a sua felicidade em aquisição de bens materiais, em status social, em poder, em autoridade, alguns em beleza. São pessoas que depositam as suas possibilidades de felicidade em tudo o que se relaciona à satisfação dos sentidos e em tudo o que diz respeito ao mundo material que nos cerca. De acordo com Allan Kardec, essa forma de compreensão do mundo e da vida, ela é responsável por inúmeras decepções, porque nem todas as pessoas conseguem alcançar esses objetivos ilusórios que estabelecem para si. E essa forma de enxergar a vida e o mundo, ela acaba gerando também nos corações, nas mentes das pessoas, um forte apelo ao abandono da vida. E é responsável por inúmeros dos casos de suicídio que infelizmente ainda acontecem no nosso mundo. E por outro lado, nós temos a perspectiva filosófica da doutrina dos espíritos, ou do espiritismo, que também se constitui em um sistema de crenças que ajuda a organizar o mundo à nossa volta, que ajuda a criar uma forma de nós nos relacionarmos com a vida, com os acontecimentos da vida e com as pessoas à nossa volta. E essa filosofia, ao contrário da filosofia materialista, ela nos diz que nós não somos apenas esse corpo que anda para lá e para cá e que tem inúmeras necessidades. Não. Ela vai nos dizer que nós somos, na nossa essência, ou seja, naquilo que de fato importa e tem valor, espíritos imortais. O que significa sermos espíritos imortais? Significa que o nosso espírito ou a nossa alma já existia antes da existência do nosso corpo material. Então, enquanto espíritos, nós somos pré-existentes ao corpo, nós somos anteriores a ele. E mais do que isso, ela nos ensina que nós somos sobreviventes a esse corpo. Isso quer dizer que depois que o nosso corpo, que essa estrutura física se desagregar e não oferecer mais condições de trabalho para nós aqui na Terra, a nossa essência, o ser espiritual, que é o ser inteligente, que pensa, que decide, que tem vontade, ele vai continuar existindo. Então, é uma perspectiva extremamente consoladora, principalmente se ela for comparada com a doutrina materialista, que coloca um ponto final nas nossas histórias. Mas mais do que isso, a doutrina dos espíritos vai nos dizer que nós fomos criados, que nós pré-existimos e sobrevivemos ao corpo, e que nós fomos criados por Deus em igualdade de condições. Ou seja, nós fomos todos criados simples e ignorantes. Mas Deus não nos cria e nos solta por aí, na vida, no mundo. Não, Ele nos criou com um objetivo. Todos nós fomos criados por Deus em igualdade de condições e com o mesmo objetivo a ser conquistado, que é o do nosso aperfeiçoamento moral. E mais do que isso, nos diz a doutrina dos espíritos, fomos criados simples e ignorantes,
para nos aperfeiçoarmos moralmente e, em consequência à nossa perfeição moral, conquistarmos a felicidade. Para isso, nós contamos com diversas existências. Esse corpo que nos serve hoje, ele está nos servindo nessa existência. Mas nós já habitamos outros corpos. E depois que esse se desagregar, vamos habitar outros ainda. Por quê? Porque é através dessas várias existências, vivendo em diferentes corpos e entendendo o corpo como um instrumento de aprendizado, um instrumento que nos viabiliza, que nos permite vivenciarmos diferentes experiências, é só assim que nós vamos crescendo, que nós vamos nos aperfeiçoando e que nós vamos caminhando em direção para o objetivo para o qual nós fomos criados. E as dores e os sofrimentos que esse corpo nos oferece por algumas vezes, seja através de desequilíbrios, de enfermidades, de dores mesmo, e também através das diferentes experiências que nós vamos vivendo, essas dores e esses sofrimentos mais não são do que respostas da vida a comportamentos equivocados nossos. Comportamentos esses que podem ter ocorrido nessa existência mesmo que nós estamos vivenciando, mas também em existências pretéritas, aquelas das quais nós não lembramos de forma consciente, mas cuja vivência está registrada no nosso inconsciente mais profundo, está registrada nas nossas almas, nós carregamos para onde quer que nós vamos. Então, essa é a alternativa que a doutrina espírita nos oferece como sistema de crenças para organizar o nosso mundo, como sistema de crenças para explicar, para pautar as nossas escolhas e as nossas relações nesse mundo em que nós vivemos. E o que ela nos fala a respeito da felicidade de forma específica? Além de nos dizer, de nos ensinar que a felicidade é a destinação inquestionável de todos nós, o que ela tem mais para nos dizer a respeito da felicidade? Então, que ela é a nossa destinação futura, e aí vem uma notícia talvez não muito boa, que a doutrina espírita nos diz. Ela nos diz que a felicidade sem mácula, ou seja, sem mescla, essa felicidade idealizada com a qual todos nós sonhamos e que nós perseguimos, ela não existe na Terra. E ela não existe por uma razão muito simples, porque nós costumamos buscá-la nos lugares errados. E aí aqui nós podemos pensar nesse conflito que se constrói, que se desenvolve dentro de nós, quando nós pensamos no que organiza a nossa vida de fato. Organiza a nossa vida a filosofia materialista, organiza a nossa vida a filosofia espírita. Porque nós nos dizemos espíritas, ou adeptos da doutrina espírita, mas nós nos comportamos inúmeras vezes como se nós fôssemos materialistas. Toda vez que nós privilegiamos escolhas materiais, todas as vezes em que nós damos mais importância para o nosso corpo e para as coisas do mundo, nós estamos agindo como se nós não fôssemos espíritos imortais. Todas as vezes em que nós aguardamos, ansiamos pela aprovação do mundo ou pela aprovação dos outros, e não pela aprovação de Deus e das nossas próprias consciências, nós estamos agindo como se fôssemos materialistas e não espíritas. Porque se nós já construímos, se nós já consolidamos dentro de nós a convicção de que nós somos espíritos imortais, nós vamos buscar investir na nossa alma e não no nosso corpo. Nós vamos procurar consolidar, adquirir bens de caráter espiritual
e não bens materiais. Então nós buscamos a nossa felicidade no lugar errado. Quem nos diz isso é Fenelon, lá no Evangelho, no capítulo 5, no item 23, os tormentos voluntários. Então, por que a felicidade sem mácula não existe no nosso mundo? Primeiro, porque nós a buscamos em lugares errados. Segundo, para falar essa segunda parte, nós vamos precisar buscar a ajuda do nosso querido codificador Allan Kardec. Porque lá na Gênese, no capítulo 18, lá no finzinho, no item 27, ele vai nos dizer o seguinte: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que só a habitem espíritos bons, que ao bem se dediquem. E aí, com essa fala de Allan Kardec, que é uma frase tão pequenininha, mas ela traz tanto conhecimento, tanta informação embutida nessas poucas palavras. Por que ele está nos dizendo isso? Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que só habitem espíritos bons, que ao bem se dediquem. Porque ele está fazendo referência aqui na condição evolutiva do planeta Terra. O planeta Terra é um planeta que ocupa a condição de mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é um mundo que se caracteriza pela predominância do mal. E em seguida nós já vamos falar no que seja o mal. E como é um mundo que se caracteriza pela predominância do mal, uma das suas características é a prevalência, a ocorrência de dores e de sofrimentos. Mas por que é assim? Porque os espíritos que habitam a Terra, todos nós, somos ainda espíritos imperfeitos. Lembra lá? Fomos criados por Deus simples e ignorantes? Estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada, que é a perfeição moral. Então, nós espíritos que habitamos a Terra, somos espíritos ainda imperfeitos. Nós somos espíritos que temos no nosso histórico espiritual uma série de equívocos cometidos perante a lei de Deus. Nós temos uma série de equívocos cometidos contra a vida, contra o nosso próprio semelhante. É como se fosse um histórico escolar, né? Aquele que tem as notas vermelhas significa que não aprendeu ainda o que precisava ser aprendido. Nós, lá no nosso histórico espiritual, nós temos uma série de apontamentos vermelhos que dizem que nós não aprendemos ainda uma série de coisas que precisam ser aprendidas. E como o mecanismo da vida é a lei de causa e efeito, ou seja, nós recebemos da vida o que nós damos para ela, se nós erramos com os nossos semelhantes, se nós nos equivocamos, se nós infringimos dor e sofrimento aos outros através do nosso comportamento equivocado, o natural é que nós recebamos dores e sofrimentos como resposta da vida. Então, esse também é um dos motivos pelos quais a felicidade sem mácula não se encontra na Terra. É porque a Terra não é ainda um mundo ditoso. Ela é um mundo de provas e expiações. E o que caracteriza o mundo de provas e expiações é a existência da dor e do sofrimento, não como forma punitiva, mas como forma de ação pedagógica. A dor e o sofrimento, eles vão nos trabalhando aos poucos, vão nos ajudando a aprender a fazer escolhas melhores e a nos tornarmos melhores a cada dia, a cada oportunidade reencarnatória que nós temos. Então, por isso, Allan Kardec vai dizer, é preciso, para que na Terra sejamos felizes, é preciso primeiro que nós nos aperfeiçoemos, que nós aprendamos a usar o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas pensando não no nosso corpo, que é temporário e transitório, pensando no nosso espírito, que é imortal, que vai seguir existindo depois que o nosso corpo se desagregar. Mas a proposta do tema era um roteiro, né? Roteiro para a felicidade.
O que se constitui um roteiro? O roteiro é um esquema que nós fazemos, é uma organização, é um planejamento para que nós consigamos sair de um lugar e chegar no outro. É isso que é um roteiro. E aí nós podemos, então, diante de tudo que nós dissemos, nos questionar: existirá um roteiro para a felicidade? De novo, não estamos falando da felicidade idealizada, estamos falando da felicidade possível no nosso mundo, de acordo com a nossa condição evolutiva. Para nos ajudar a responder isso, se existe ou não um roteiro para a felicidade possível na Terra, nós vamos nos valer do Livro dos Espíritos e nós vamos ler as questões 614 e depois as 630. Na 614, Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? E vai obter como resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aqui já tem um primeiro passo do nosso roteiro. Se nós queremos ser felizes, nós precisamos aprender a alinhar as nossas escolhas e o nosso comportamento à lei divina ou natural, que é a lei de Deus, que é a lei que se resume toda no amor. E aí na questão 630, como se pode distinguir o bem do mal? Resposta: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, o primeiro tópico do nosso roteiro para a felicidade é nos esforçarmos por fazer o bem. Nos esforçarmos por agir de acordo com a lei divina, que é uma lei toda de amor. Precisamos aprender a usar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, para aprender a escolher agir de acordo com a lei divina. Por quê? Porque cada vez que nós nos distanciamos dessa lei, conforme os Espíritos nos ensinam, nós nos tornamos infelizes. Então é preciso aprender a priorizar o agir no bem, investir no nosso espírito imortal. Nós não arrumamos as nossas casas? Se tem uma janela caindo lá, uma porta que não funciona direito, nós não investimos em consertar para que funcione como deve, para que funcione de acordo com o seu propósito? Da mesma forma, precisamos aprender a investir em nossas almas. Precisamos aprender a investir nas nossas escolhas, para que elas sejam feitas sempre de acordo com a lei de Deus, de acordo com o bem e com o amor. Mas como que se faz isso, Patrícia? Do ponto de vista teórico, assim, tão prático, tão simples, né? É só cumprir a lei, que nós estamos assegurando felicidade futura para nós. Mas como que se faz isso no dia a dia? Aprendendo a amar o nosso próximo em primeiro lugar. Por quê? Porque neste mundo em que nós vivemos de provas e expiações, a felicidade que nós soubermos proporcionar ao outro, aquele que convive conosco, é a mesma felicidade que nós vamos receber em troca da vida. Porque ela nos dá aquilo que nós damos para ela. Então, se nós aprendermos a fazer os outros felizes, nós estamos plantando felicidade para nós no futuro. Mas não só isso. É importante nós investirmos no nosso autoconhecimento. Não no autoconhecimento dos livros de autoajuda. Não que eles não ajudem, eles ajudem, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em investir
na sedimentação dentro de nós da convicção de que nós somos espíritos imortais. É nesse autoconhecimento que nós precisamos investir. Agir no nosso dia a dia com a consciência de que nós somos espíritos imortais. Fazer escolhas levando em consideração que nós somos espíritos imortais e que, como tal, nós precisamos trabalhar em prol do nosso progresso e do nosso melhoramento. Mais do que isso, desenvolvermos a confiança em Deus, nosso Pai. Porque se Ele é justo e bom, e se Ele nos ama, e Ele ama todos nós, seus filhos, de forma indistinta, quer dizer, de forma idêntica, se Ele é bom e justo, então tudo o que Ele permite que nos aconteça, seja de bom ou de ruim, no nosso entendimento, é para o nosso próprio bem. Então, essa convicção também precisa ser construída dentro de nós. Ação no bem, quer dizer, dedicarmos alguns minutos do nosso dia, da nossa semana, para fazermos algo de produtivo e que ajude alguém à nossa volta. E também desenvolver e conquistar as virtudes cristãs. E para que nós consigamos fazer isso, é preciso algumas mudanças na nossa forma de encarar a vida e de encarar as dores e os sofrimentos, e aí no nosso entendimento imaturo, na nossa forma de encarar o que seja a infelicidade. A primeira delas é enxergar a dor e o sofrimento como aliados nossos. A dor e o sofrimento como circunstâncias que batem à nossa porta, como oportunidade de nos transformar, de nos aperfeiçoar, de contribuir para que nos tornemos pessoas melhores. O grande problema é que nós não queremos sofrer nem sentir dor. Mas não tem outro jeito, amigos. Como nós costumamos dizer, é isso que dá a morar num planeta de provas e expiações. Não quer sofrer? Não quer sentir dor? Nós dizemos isso para nós mesmos. Te melhora, te aprimora, evolui e vai morar num mundo melhor. Enquanto isso não acontecer, a dor e o sofrimento vão continuar fazendo parte das nossas vidas. Então, aprender a enxergar a dor e o sofrimento de outra maneira. Darmos ênfase aos bons sentimentos e aos bons pensamentos. Ou seja, desenvolver uma postura otimista frente à vida. Porque nós temos o livre-arbítrio. Frente a qualquer situação, nós podemos escolher ficar tristes ou entender o que está acontecendo. Nós podemos escolher nos entregar ou lutar. Isso também ajuda o nosso espírito a se desenvolver, a crescer e a se tornar melhor. Não esperarmos a aprovação do mundo nem das outras pessoas, porque não é assim que a coisa funciona. Nós temos que buscar a aprovação das nossas consciências. Por quê? Porque é lá onde está escrita, registrada a lei de Deus. Ela nos diz, está certo, está errado. E também não buscar a aprovação dos outros, buscar a aprovação das nossas consciências e a aprovação de Deus. Porque se nós buscarmos a aprovação do mundo, qual é a crença que está vigorando aí nesse momento dentro de nós? A crença materialista e não a espírita. Aprender a sermos gratos. Todos nós temos um chuveiro quentinho nas nossas casas. Hoje, enquanto nós tomávamos banho, que é uma atividade que nós adoramos muito, quentinho, gostoso, reconfortante, nós nos lembramos
quantos irmãos nossos não têm acesso a isso? Muitos não têm sequer acesso a um banho, que dirá quente. É motivo de sermos agradecidos, com certeza. Então, aprendermos a sermos gratos por tudo, por todas as bênçãos que nós recebemos. Nós enxergamos, nós ouvimos, nós falamos, nós conseguimos nos deslocar, nós temos o que comer, nós temos onde dormir, nós temos o que vestir. Olha quantas coisas para sermos agradecidos, ao invés de ficarmos choramingando porque nos dói o pescoço. E por que, escolher Jesus como nosso modelo e guia? Essa talvez seja a dica mais importante desse roteiro para a felicidade. Escolher Jesus como nosso modelo e guia. Por quê? Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta qual o modelo mais perfeito que Jesus tem oferecido ao homem, e aí os Espíritos são lacônicos na sua resposta: Jesus, ponto. Toda a doutrina de Jesus, tudo que ele veio nos ensinar é a mais pura expressão da lei de Deus. É a mais pura expressão do amor. Então, se nós quisermos conquistar a felicidade, não a felicidade do mundo, mas a felicidade da alma, do ser imortal, foquemos os nossos esforços em buscar Jesus, em aproximarmos o nosso proceder, o nosso pensamento dele e de tudo aquilo que ele nos ensinou. E aí nós vamos terminar com uma frase dele, não poderia ser diferente: nosso mestre, nosso guia, aquele que nós tentamos seguir, aquele que nós tentamos copiar. Então ele diz: quem quiser vir após mim, que é isso, seguir, e atrás dele, tome a sua cruz, ou seja, enfrente os seus desafios, negue a si mesmo, supere o egoísmo e deixe de olhar para o próprio umbigo. É óbvio que ele não falava assim, Quem fala assim é espírito imperfeito, mas enfim. E siga-me, copie as minhas ações, imite os meus exemplos, a minha conduta, o meu comportamento. E assim nós finalizamos o nosso trabalho dessa tarde, rogando a esse Espírito abençoado que esteve entre nós, para nos ensinar o caminho, o roteiro para a felicidade. Nós encerramos pedindo a Ele que Ele permaneça conosco. Nós temos imensa dificuldade de ir até Ele, então nós pedimos que Ele venha até nós. Isso também é da nossa imaturidade espiritual. Então, mas que Ele possa ficar conosco e que Ele possa nos ajudar nesse grande desafio que é nós nos tornarmos melhores, procurando seguir os seus passos. Que Ele nos abençoe a todos nós. Obrigada, Patrícia, uma ótima explanação. Vamos agora ao momento do passe. Peço que os médiuns passistas se posicionem para o trabalho. E vamos então, neste momento, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, aos mentores desta casa espírita, pedir a bênção deles, que nos olhem neste momento, que olhem para as nossas dores, para as nossas necessidades e que nos ajudem
com a transmissão de energia do passe, para que nós possamos aliviar as nossas dores físicas, as nossas dores emocionais. Que Deus possa nos trazer paz, nos trazer esperança, que nós possamos ter fé no futuro e em Deus. Acreditar que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem um porquê, e que nós sabemos que Deus quer sempre o melhor para nós. Deus quer sempre que nós estejamos bem, que nós aprendamos com as lições, que nós suportemos as dificuldades com resignação, com esperança, com calma, que nós possamos, a exemplo de Jesus, acreditar em Deus fortemente e depositar nele toda a nossa expectativa de dias melhores. Vamos acompanhar esta música, nos sentir calmos, tranquilos, agradecer a Deus o dom da vida, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, de termos ouvido essas palavras, que nós possamos retornar daqui a pouco aos nossos lares com o coração cheio de amor, cheio de esperança, cheio de paz, para que possamos seguir os nossos dias sempre com a melhor boa vontade para que as coisas se ajeitem. Vamos pedir também pelos nossos amores, pelos nossos familiares, que chegue também até eles a bênção das boas energias, a bênção da paz, da paciência, da resiliência. Que Deus leve a todos aqueles que precisam boas energias, esperança, fé no futuro. Vamos acompanhar essa música bem calma e bem tranquila até o fim dos trabalhos. Esperemos todos sentados mais por alguns momentos.
enfim,